E nos próximos capítulos da novela favorita, nos capítulos que irão ao ar na próxima semana do dia 3 ao dia 7 de outubro, Hayley fica perplexo ao saber que Diva e Donatella são a mesma pessoa e que sua mãe está viva. Zé Bob conta tudo para Hayley e o jovem diz que precisa falar com sua mãe. O matador não encontra Baiano e segue na direção indicada por um de seus filhos. Lara pede para Cassiano deixá-la sozinha. Donatella está preocupada com Hayley e pergunta a Silene se ele já sabe que Lara não é sua irmã. Silene fica nervosa com a cobrança e diz que tem medo das ameaças de Flora. Maria, mulher de Baiano, percebe que o matador esteve em sua casa e sai atrás do marido. Ao avistarem o matador, os dois fogem pela mata e conseguem se esconder. Irene revela a Gonçalo que pediu a Cassiano para ir atrás de Lara e que torce para que ele volte a namorar a neta. Na gruta, Lara nota que Cassiano ainda está a seguindo e pede novamente para ele se afastar. Zé Bob conta a Donatella que revelou a Hayley que ela e Diva são a mesma pessoa. Donatella teme pela segurança do filho. Hayley comunica a Silene que já sabe que Donatella está viva. Hayley se sente enganado e cobra de Silene uma explicação. Silene tenta argumentar, mas Hayley não aceita os seus motivos. Maria do Céu lamenta com Orlandinho por não ser capaz de viver um grande amor. Afetuoso, Orlandinho a elogia e os dois acabam ficando juntos. Na garagem da casa de Coppola, Zucca toca gaita e Lorena elogia sua apresentação. Cida se aproxima enciumada. Yolanda aparece e exige que Coppola termine com a festa, ameaçando expulsar todos. Triste, Coppola encerra o evento. Romildo vai à casa de Didu e encontra todos reunidos em harmonia. Romildo pede para a família voltar para sua casa, mas ninguém aceita. Orlandinho e Céu acordam confusos e tentam se convencer de que foi uma recaída. Diva faz massagem em Augusto e os dois se beijam. Grace conversa com Damião, mas ele só pensa em Dedina. Na mercearia, Vanderlei conversa com Átila quando sente falta do dinheiro que estava no caixa e constata que foi roubado. Léo fica irritado com a pichação no muro de casa e responsabiliza Estela. Léo manda Catarina largar o trabalho no restaurante, mas ela se nega. Donatella e Hayley se encontram. Ela explica que só soube que era sua mãe há pouco tempo e que gostaria de participar da vida dele. Os dois se emocionam. Baiano encontra Zé Bob disposto a contar tudo o que sabe. Lara se perde na gruta e cai. Desesperada pede socorro e Cassiano aparece para salvá-la. Donatella revela a Hayley que Lara não é sua irmã. Hayley não entende por que Silene não contou a verdade sobre Lara. Donatella explica ao filho que Flora está ameaçando Silene e sugere que ele tente voltar ao trabalho para defender Lara de Flora. Lara beija Cassiano e diz que nunca deveria ter se separado dele. Irene fica contrariada quando Gonçalo demonstra preferência por Hayley. Zé Bob leva Baiano e sua família para sua casa, mas é seguido pelo matador. Dedina convida Elias para passear em São Paulo. Arlete aconselha Damião a cuidar de sua relação com Grace, mas ele só pensa em Dedina. Procurado pelos jornalistas, Romildo se declara inocente e afirma que não será caçado. Zé Bob e Baiano percebem que estão sendo seguidos. Hayley diz a Silene que esteve com Donatella e descobriu que Lara não é sua irmã. Silene chora e pede ao filho que se afaste dos Fontini. Hayley diz que deve proteger Lara. Na gruta, Lara diz a Cassiano que quer ficar com ele para sempre. Irene conta a Coppola que Cassiano voltou com Lara. Coppola tenta se aproximar de Irene, mas ela se esquiva. Zé Bob consegue despistar o matador. Augusto César toca a música que fez para Rosana. Diva o beija e eles ficam juntos. Augusto César percebe que Diva é Rosana e fica chocado. Yolanda se incomoda com o namoro de Mariana e Shiva e diz para Lorena que sua família está desmoronando.
Catarina vai à mercearia com Estela e uma senhora faz comentários sobre as duas. Gonçalo readmite Hayley, que afirma que Flora não presta e que está enganando a família Fontini. Gonçalo diz que confia em Flora, mas fica intrigado. Ele decide viajar com Irene, mas dá um colar de brilhante da família de presente a Flora e oferece o seu cofre para ela guardar a joia, confiando-lhe o segredo. Flora fica exultante. Zé Bob leva Baiano e sua família para a casa de Tuca. Gonçalo inventa uma desculpa para voltar e convence Irene a seguir viagem, dizendo que a encontrará mais tarde. Flora está experimentando todas as joias de Irene e falando mal da casa quando Gonçalo chega. No capítulo de terça-feira, dia 4 de outubro, Flora se desespera com a presença de Gonçalo e finge que imitava Donatella. Silveirinha inventa que Flora exagerou nos drinks e se desculpa com Gonçalo, que fica muito desconfiado. Zé Bob tenta tranquilizar Baiano e Maria conta que eles não têm dinheiro para fugir. Donatella decide procurar Gonçalo e contar tudo. Gonçalo inventa que houve um problema na empresa e pede para Irene voltar ao rancho. Flora desconfia que foi pega em uma armadilha e Silveirinha tenta acalmá-la. Gonçalo liga para Hayley e pede para encontrá-lo no escritório. Hayley conta tudo o que sabe sobre Flora e Gonçalo se desespera. Irene fica nervosa com o sumiço do marido e pergunta se Flora sabe de alguma coisa. Ela comenta sobre o incidente da joia quando Gonçalo chega e a ignora. Dedina e Damião se encontram na casa dele. Lorena e Átila ficam sabendo que Cassiano voltou com Lara. Alícia escuta a conversa e diz que está feliz por ele. Romildo Rosa é pressionado por jornalistas, mas insiste que não há provas contra ele. Grace acha um brinco em sua cama e Damião diz que deve ser de sua mãe, mas ela não acredita. Grace invade a casa de Elias e acusa Dedina de traição. A primeira-dama tenta se defender, mas Elias a arrasta para fora de casa. Cel vê tudo e consola a irmã. Yolanda comenta sobre a traição de Dedina e Catarina a defende. Yolanda se volta para Catarina e diz que todos comentam seu envolvimento com Estela. Mariana concorda com a avó. Shiva se preocupa com Augusto César e Diva conta ao menino que eles dormiram juntos. Augusto César desperta e manda Diva embora, mas ela insiste em ficar para contar a Shiva que é sua mãe. Hayley se irrita quando descobre que Lara reatou com Cassiano. Dodge conta a Flora que Zé Bob conseguiu fugir com Baiano e sua família. Zé Bob e Donatella recebem Hayley na casa de Tuca e ele conta que Gonçalo já está desconfiado de Flora. Hayley leva Gonçalo ao bar de Pepe e Donatella aparece para o sogro. Gonçalo passa mal e Donatella tenta ajudá-lo, mas ele a afasta. Donatella tenta convencer Gonçalo que é inocente, dizendo que Flora é a verdadeira culpada pelas mortes de Marcelo e Salvatore. Gonçalo sente dificuldade para respirar e Hayley tenta acudi-lo. Gonçalo quer saber quem mais está ajudando Donatella e vê Zé Bob e seu Pedro. Dodge e Silveirinha tentam convencer Flora de que Baiano não tem provas contra eles. Lara comenta com Irene a atitude estranha de Flora com as joias, mas a avó tenta relevar. Gonçalo está atordoado e Donatella pede para ele não contar nada para Irene e Lara, com medo de Flora. Gonçalo chega em casa e diz que está com tontura, levando Irene para o quarto. Lara comenta com Flora que não está preparada para a morte dos avós e Flora a abraça. Augusto César discute com Rosana. Shiva escuta o pai chamar Miranda de Rosana e confirma que ela é sua mãe. Shiva fica furioso e manda Rosana embora. Yolanda e Átila tentam ajudar Elias, mas ele não abre a porta de casa. Dedina pede ajuda a Damião. Catarina arruma as malas para viajar com Estela para o Rio de Janeiro. Cida acusa Juca de roubar Vanderlei. Juca diz que não foi ele, mas Cida não acredita. Didu diz a Rita que vai trabalhar no bar do seu Juraci e ela fica preocupada com a possibilidade de ele voltar a beber. Alícia mostra o jornal para Didu, dizendo que Romildo escapou da cassação. Dodge invade a casa de Zé Bob.
Irene percebe que Gonçalo está aéreo e o marido diz que são seus problemas na empresa. Irene diz que a desconfiança de Gonçalo com Flora atrapalha o relacionamento de Lara com a mãe. Flora comenta com Silveirinha sobre o olhar desconfiado de Gonçalo. Silveirinha diz a Flora que Dodge foi à casa de Zé Bob. Zé Bob encontra Vilma morta. Dodge ameaça Zé Bob e os dois brigam. Gonçalo se esconde na casa de Flora. Zé Bob chega à casa de Tuca, machucado, e conta que Dodge matou Vilma. Flora entra em casa e fala mal de Lara e Gonçalo para Silveirinha, que conta que Adailton voltou e quer dinheiro. Gonçalo escuta quando Flora ameaça matar Adailton. No capítulo de quarta-feira, dia 5 de outubro, Donatella, Zé Bob e Hayley convencem Silene a contar tudo sobre Flora para Gonçalo. Gonçalo sente uma forte dor no peito, mas diz a Lara que os remédios não fazem mais efeito. Ele se recupera e diz que vai ao escritório para uma reunião. Irene estranha a atitude do marido. Hayley convence Gonçalo a ouvir Silene e diz ao empresário que vai acompanhá-lo até o armazém para ver o encontro de Flora com Adailton. Hayley cruza com Flora no escritório e ela o ameaça. Shiva e Augusto César estão inconsoláveis por causa de Rosana, que procura Elias e diz que eles precisam se ajudar. Flora conta para Silveirinha que seguiu Gonçalo até o escritório e desconfia de sua proximidade com Hayley. Gonçalo ouve a história de Selene, mas diz que precisa de provas concretas para acreditar. Silveirinha vai à casa de Silene e a ameaça, mas ela consegue se esquivar. Lara conta para Luciana que sempre foi apaixonada por Cassiano e o que sentia por Hayley era apenas atração física. Cassiano comenta com Coppola sobre o projeto de Flora para Triunfo e o avô culpa Gonçalo pela destruição do comércio local. Contrariando Léo, Catarina viaja com Estela. Shiva vai visitar Elias e encontra Rosana. Ele fica furioso e vai embora sem ver o pai. Dedina tenta convencer Damião a fugir da cidade com ela. Zé Bob diz a Tuca que vai acompanhar Hayley e Gonçalo na perseguição a Flora. Gonçalo, Hayley e Zé Bob chegam ao armazém e observam quando Dodge se junta a Flora para falar com Adailton. O bandido chantageia Flora e diz que vai contar sobre o sequestro de Lara. Gonçalo escuta tudo. Adailton ameaça Flora e Dodge a contar tudo o que sabe se não receber o dinheiro que pediu. Gonçalo sente dores no peito ao verificar que se enganou com Flora e Zé Bob fica preocupado. A pedido de Gonçalo, Hayley segue Adailton. Enquanto o empresário e Zé Bob se encaminham para o pão com linguiça, Gonçalo encontra Donatella e implora perdão. Donatella pede para Gonçalo ajudá-la a acabar com Flora. Flora e Dodge tramam contra Adailton e Manu escuta. Donatella pede para Gonçalo manter a calma para não prejudicar Lara e Irene. Hayley, Zé Bob e Gonçalo encontram Adailton morto no hotel. Flora desconfia da proximidade de Gonçalo e Hayley e pede para Dodge encontrar uma forma de enfraquecer a relação deles. Lara convida Coppola para ser padrinho de seu casamento com Cassiano. Catarina e Estela passeiam felizes no Rio de Janeiro, enquanto Mariana e Shiva cuidam do seu restaurante. Lara, Cassiano e Juca almoçam no restaurante. Alicia e Átila conversam sobre a vida que ela está levando fora da mansão. Romildo escuta a conversa, fica penalizado ao ver que a filha está passando por privações e oferece ajuda. Shiva sente falta de dinheiro no caixa do restaurante e Cida desconfia de Juca. Cida acusa o namorado pelo sumiço do dinheiro, ele se ofende e decide ir embora. Irene e Lara brindam a volta de seu namoro com Cassiano. Irene pede para Lara ter paciência com Flora. Gonçalo pede a Irene e Lara para representá-lo em Brasília no recebimento de uma comenda, para mantê-las afastadas do rancho. Gonçalo insinua para Irene a possibilidade de Flora ser a verdadeira culpada dos crimes contra Marcelo e Salvatore. No capítulo de quinta-feira, dia 6 de outubro, Irene defende Flora e sugere a Gonçalo que ela seja promovida. Flora desconfia das intenções de Gonçalo e comenta com Silveirinha que o cerco está se fechando contra ela. Zé Bob sugere que Donatella conte para Gonçalo que Hayley é seu neto.
Hailey sente saudades de Lara. Silene diz a Hailey que irá à polícia mudar o depoimento sobre Flora. Catarina e Stella se divertem na praia de Copacabana. Léo está furioso porque Catarina viajou sem sua permissão. Romildo continua com seus negócios ilícitos. Gonçalo pede a Flora que traduza para o francês vários relatórios da empresa, fingindo ter confiança nela. Flora estranha a atitude de Gonçalo e Flora ameaça Hailey caso ele conte alguma coisa ao avô, e ele jura que vai colocá-la na cadeia. Didu leva Alicia para tratar do dente num posto de saúde. Romildo entrega sua mercadoria aos compradores e Gurgel fica preocupado. Alicia é atingida por uma bala perdida e Didu se desespera. Gonçalo e Donatella pedem a Silene que mude o depoimento na polícia. Gonçalo diz a Silene que desconhece o motivo da chantagem de Flora sobre ela. Dodge forja um flagrante e Hailey é preso por porte de drogas. Irene conta para Flora que Gonçalo irá promovê-la. Zé Bob conta para Tuca que Baiano concordou em depor na polícia. Zé Bob é surpreendido com a notícia de que Alicia foi baleada. Zé Bob é seguido por um capanga de Dodge. Romildo recebe uma ligação dizendo que sua filha está hospitalizada. Didu culpa Romildo pelo acontecido. Hailey telefona para Silene e diz que foi preso. Pressionada por Gonçalo, Silene conta que Hailey é seu neto. Silene conta a Gonçalo sobre o sequestro de seu neto Mateus. Gonçalo recrimina Silene por ter deixado Donatella ir para a cadeia, mas Donatella a defende. Silene revela ainda que Lara não é filha de Marcelo e Donatella esclarece ao empresário que Lara é filha de Dodge. Gonçalo passa mal e promete se vingar de Flora e Dodge. Gonçalo e Silene vão à delegacia ajudar Hailey. Flora comenta com Silveirinha que desconfia de sua possível promoção na empresa dos Contini. Flora conta para Lara e Irene que Hailey foi preso. Gonçalo revela a Hailey que já sabe a verdade sobre ele e pede um abraço ao neto. Flora apresenta o projeto de revitalização de Triunfo para Norton e alguns membros da diretoria. Gonçalo agradece Baiano por ter decidido depor contra Flora e dá um cheque para ajudá-lo nas despesas com a família. Dodge vê a cena escondido. Diva vai à casa de Elias ajudá-lo, mas ele a manda embora. Dedina aparece na mercearia e é alvo de comentários. Juca pede demissão. Cel faz as pazes com Grace e incentiva a irmã a lutar por Damião. Dedina tenta ser gentil com Damião, mas ele é hostil. Catarina comenta com Stella que a viagem está sendo muito especial. Coppola comenta com Cida que aceitou o convite de Elias para transferir a biblioteca para uma casa da prefeitura. Shiva conta a Coppola e Cida que o ladrão que roubou a mercearia e o restaurante é um menino de Bom Jesus. Cida vai à mercearia à procura de Juca e descobre que ele partiu de Triunfo. Gonçalo conta a Lara que Hailey foi solto e que não é culpado. Hailey encontra Lara e os dois ficam constrangidos. Lara diz para Hailey que Alicia está no hospital. Cassiano vai visitar Alicia e Didu diz que a irmã está em coma. Gurgel leva a imprensa ao hospital e Romildo fica furioso. Gonçalo elogia Silveirinha e avisa que o colocou em seu testamento, deixando o mordomo desconfiado. Flora avisa Silveirinha que Gonçalo sabe de tudo e promete aniquilá-lo. Gonçalo oferece uma grande quantia em dólares a Dodge, em troca do DVD que mostra Flora atirando em Salvatore. Gonçalo dá um dia para Dodge pensar em sua proposta. Flora trama com Silveirinha contra Gonçalo e os dois pensam em falar com Pimentel, um dos seguranças do empresário. Zé Bob e Donatella estão aflitos para saber se Gonçalo conseguiu o DVD. Silene está preocupada com Hailey e desabafa com Luma. Irene comenta com Flora sobre a atitude estranha de Gonçalo. Irene diz ao marido que vai viajar tranquila sabendo que Flora vai cuidar dele e da casa. Gonçalo reage dizendo que Flora vai ficar ocupada com coisas da empresa e diz que vai homenageá-la. Flora teme a surpresa que Gonçalo vai preparar para ela. Manu tenta convencer Dodge a aceitar o dinheiro em troca do DVD. Cel observa o jeito diferente de Orlandinho e conclui que ele está mudando.
Romildo sofre por Alicia e Didu consola. Irene e Lara se preparam para viajar. Irene sente angústia ao se despedir de Gonçalo e pede para ele se cuidar. Gonçalo conversa com Flora e ela sente um tom de ironia em suas palavras. Romildo chora nos braços de Arlete e promete que vai se redimir. Dedina tenta falar com Damião, mas ele a despreza. Grace aparece para conversar com Damião e se declara para ele. Elias pede para a diva queimar as roupas de Dedina. Romildo se declara culpado para a imprensa de todas as acusações que lhe foram feitas. Zé Bob e Tuca ficam impressionados com a atitude do político. Catarina chega de viagem e Léo a recebe com hostilidade. Cida pensa em Juca. Dodge aceita a proposta de Gonçalo. Gonçalo fica horrorizado quando vê o conteúdo do DVD. No capítulo de sexta-feira, pessoal, Dodge e Gonçalo discutem e o empresário se sente mal. Flora descobre que está presa no rancho, ao saber pelos seguranças que Gonçalo deu ordem para não deixar ninguém entrar ou sair de sua casa. Flora desconfia que Dodge entregou o DVD para Gonçalo. Gonçalo prepara um banquete para Flora. Sem saber as reais intenções do empresário, a vilã fica tensa. Gonçalo aterroriza Flora com frases de duplo sentido, mas acaba revelando a vilã que descobriu tudo e exige que ela confesse os seus crimes. Flora nega todas as acusações, mas ele não acredita. Donatella e Hayley conversam sobre Marcelo. Silveirinha tenta sair do rancho, mas é impedido pelo segurança. Flora tenta convencer Gonçalo de sua inocência. Gonçalo e Flora discutem cercados por um clima tenso. Nervosa, Flora volta para casa escoltada por um segurança e conta para Silveirinha que Dodge entregou o DVD para Gonçalo. Ao perceber que Flora ainda quer vingança, Silveirinha tenta fazê-la voltar à razão, dizendo que a única saída deles é a fuga. Os dois se desentendem. Silveirinha se desespera quando Flora resolve procurar Pimentel. Dodge e Manu fazem as malas para viajar. Silene joga o tarô e não gosta do que vê nas cartas. Hayley tranquiliza Silene e diz que o plano de Gonçalo vai dar certo. Gonçalo prepara a mala com a quantia exigida por Dodge. Pimentel assiste a tudo. Gonçalo encontra Dodge e troca o dinheiro pelo DVD. Flora tenta convencer Silveirinha a ajudá-lo no plano contra Gonçalo e liga para Pimentel. Gonçalo desiste de ir à polícia e fica desesperado quando Pimentel afirma que Irene e Lara estão no rancho e que a neta está em prantos. Donatella está aflita aguardando notícias de Gonçalo. Durante a viagem, Irene comenta com Lara que sente saudades de Gonçalo. Gonçalo entra no rancho à procura de Irene e Lara e Flora aterroriza Gonçalo e insinua que Irene e Lara estão mortas. Gonçalo vê rastros de sangue e tem um ataque cardíaco fulminante. Flora e Silveirinha se livram dos vestígios do assassinato de Gonçalo. Hayley, Zé Bob e Donatella ficam aflitos por não conseguirem fazer contato com Gonçalo. Hayley resolve ligar para o rancho à procura do avô, mas Pimentel diz que ele chegou cansado e foi dormir. Flora e Silveirinha recuperam o DVD. Silveirinha lembra a Flora que Gonçalo sacou uma grande quantia em dinheiro para Dodge. Flora diz a Lara e a Irene que Gonçalo sofreu um infarto enquanto dormia. As duas se desesperam. Lara culpa Flora por todas as desgraças que estão acontecendo à sua família. Norton conta a Hayley que Gonçalo faleceu por conta de um ataque cardíaco sofrido durante o sono. A notícia chega a Donatella e a Zé Bob. Donatella não tem dúvidas de que Flora provocou a morte de Gonçalo. Dodge flagra Manu abrindo a bolsa de dólares e desconfia que ela tem intenção de traí-lo. Romildo se emociona ao visitar Alicia no hospital. Cel acha que Orlandinho está com um comportamento mais masculino. Romildo pede perdão a Didu por não ter sido um bom pai para ele e Alicia. Diva cita a confissão pública de Romildo para tentar convencer Elias de que as pessoas como ela e o político podem mudar em nome do amor que sentem pelos filhos. Dedina enfrenta dificuldades na convivência com Damião. Augusto fica enciumado ao saber que Diva está morando com Elias e chora ao perceber que sempre amou uma ilusão. Shiva o consola.
Dodge fica surpreso com a notícia da morte de Gonçalo e teme que Flora e a polícia venham persegui-lo. Lara se desculpa com Flora por tê-la destratado em meio ao desespero causado pela morte de Gonçalo. Norton revela a Irene que Gonçalo ordenou um saque de uma grande quantia em dólares pouco antes de morrer para dar a Dodge. Irene e Lara ficam surpresas com a informação. E vocês aí de casa, pessoal, que não querem perder nadinha da novela que está babado, pegando fogo, o clima está tenso e a novela está em fase decisiva. Já chega, se inscreva aqui no nosso canal, ativem o sino das notificações para vocês receberem em primeira mão tudo o que vai rolar nos próximos capítulos e nas próximas semanas. Eu volto neste mesmo horário, neste mesmo dia na semana que vem, com tudo que vai rolar nos próximos capítulos para vocês. Fiquem todos com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.